Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Que alegria grandíssima poder estar chegando mais uma vez até você com o programa Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo da Bíblia, onde cada livro é estudado individualmente. Juntos já chegamos ao Evangelho de João. Sou muito feliz com sua atenção outra vez. No programa anterior estivemos observando uma das discussões entre Jesus e os líderes religiosos. Ela continua até o capítulo 8, mas assim como os 5 e os 6, o capítulo 8 começa com uma conversa muito interessante. Esses líderes religiosos eram tão cheios de amor e compaixão, hein? Imaginem que eles começam a conversa com Jesus quando eles trouxeram uma mulher. Não trouxeram uma mulher, eles arrastaram uma mulher que tinha sido pega em adultério. E eles a jogaram aos pés de Jesus e disseram: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Jesus ignorou a pergunta. Ele estava agachado, escrevendo com o dedo na areia, e eles continuaram falando. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo, mas sabemos que eles saíram rapidinho. Um velho estudioso da Bíblia sugeriu que Jesus estava escrevendo na areia o nome de alguns homens que já tinham tido relações sexuais com aquela mulher. E à medida que ele escrevia os nomes, eles iam saindo um a um. Esse velho estudioso fez uma tentativa de ler no texto alguma coisa que não estava lá, né? Porque a Bíblia não menciona o que Jesus escreveu na areia. Talvez ele tenha só rabiscado, já que os estava ignorando. Mas de repente Jesus se levanta e diz: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. O texto bíblico relata que os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus se dirigiu a ela, e aqui eu acho que ele deve ter sorrido. E ele perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Observe que ela usa a palavra Senhor. Esse é um detalhe importante neste diálogo. Ela o chamou de Senhor. Talvez o que ela estivesse sugerindo fosse: baseado no critério que o Senhor estabeleceu aqui, ninguém tinha o direito de jogar pedras em mim. O Senhor é o único sem pecado. E o Senhor me condena? E é aí que Jesus lhe fala com muito amor. Jesus diz: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Esta bonita história nos mostra uma verdade que aparece repetidas vezes nas Escrituras. Você se lembra quando estudamos a parábola do publicano e do fariseu com tendência a lembrar-se daquilo que Deus esquece e de esquecer aquilo que Deus se lembra? Nós esquecemos que somos pecadores e disso Deus se lembra. Ele não quer que não nos esqueçamos que somos pecadores, mas quando pecamos e confessamos nossos pecados, não esquecemos deles. Enfrentamos culpa, mesmo tendo confessado o pecado e confiado no sangue de Cristo para termos o perdão. Mesmo assim, nos sentimos culpados. A Bíblia toda fala sobre isso, mas o livro de Romanos é bem claro quando diz que Deus se esquece do pecado. Deus nunca se esquece que somos pecadores, mas se esquece dos nossos pecados. A morte de Cristo na cruz permite que Deus se esqueça dos nossos pecados. Nós também deveríamos nos esquecer deles depois de confessá-los. Mas temos problemas com isso. Temos a tendência de ficarmos nos lembrando dos nossos pecados e nos esquecemos que somos pecadores. Mas Deus não quer que nos esqueçamos que somos pecadores. E foi por isso que aquelas pessoas, aqueles homens que queriam apedrejar a mulher, né? Eles tinham se esquecido que eram pecadores. E Jesus os lembrou quando disse: tudo bem, podem apedrejá-la. Mas vamos deixar que aquele que não tem pecado jogue a primeira pedra, então. Pode jogar. É interessante observar que a Bíblia diz que os mais velhos saíram primeiro. É comum os jovens acharem que são perfeitos,
Mas depois de viver uns 50 anos, as pessoas deixam de se achar tão perfeitas assim. Nossa própria experiência se encarrega de destruir o mito da perfeição. Foi por isso que os mais velhos saíram primeiro. Isso foi uma introdução para outra parte da discussão que Jesus estava tendo com os líderes religiosos. Esse diálogo atingiu o seu auge no capítulo 8, quando Jesus falou umas coisas duras para eles. Gostaria de resumir essa discussão do capítulo 8, que começou com a questão dessa mulher. Jesus vinha conversando com os líderes religiosos havia algum tempo e agora ele já estava encerrando aquele debate. E ele disse: eu sei de onde venho e sei para onde vou, mas não posso esperar que vocês saibam de onde eu venho nem para onde eu estou indo. Eu venho do meu Pai do céu. Eu sempre faço o que meu Pai me manda fazer. Eu vou voltar para o céu, mas vocês não entendem isso. Vocês não sabem do que eu estou falando porque vocês não são de Deus. Aliás, vocês estão presos, cativos. Jesus estava tratando da questão do pecado. Jesus vê o pecado como uma forma de prisão e estava falando para eles: o problema de vocês é que vocês não são livres. Estão primeiramente presos à sua ignorância porque não conhecem as coisas espirituais. Vocês não entendem de onde venho nem para onde vou. Jesus continuou falando: aliás, vocês estão presos ao pecado, vocês vêm do pecado. O pecado controla vocês e vocês vão morrer no pecado se não crerem em mim. Jesus falou duro com eles quando disse: vocês são do diabo, o pai de vocês é o diabo. Aliás, vocês estão sob controle do pai de vocês, que é o diabo, e vocês vão para ele. Vocês vêm do inferno e são controlados pelas forças do inferno, e irão todos para o inferno se não crerem em mim. Uau! Que pregação, hein? Uma vez ouvi um pastor do interior pregando no rádio. No meio do sermão, meio que recuperando o fôlego de tanto falar, ele desabafou: puxa, que pregação! Eu também digo isso quando ouço uma boa pregação. Puxa, que pregação! Quando Jesus falou para aqueles líderes religiosos de onde eles vinham, ele estava pregando. Foi assim que Jesus terminou aquela discussão. E quando ele terminou, viu algumas reações. Muitos creram nele quando ele disse aquelas coisas duras. Essas pessoas creram como Nicodemos, José de Arimateia e talvez até Saulo de Tarso. Eram líderes religiosos que mais tarde vieram a se converter. Jesus se importava com eles e muitos deles creram por causa das palavras duras de Jesus. Depois que alguns confessaram crer, Jesus lhes deu algumas orientações. Ele disse: vocês que confessaram que creem, saibam que essa é a primeira fase da sua experiência cristã. Na segunda fase vocês devem continuar na minha palavra e se tornar discípulos de verdade. Um discípulo é um aprendiz. E Jesus passou a falar sobre a terceira fase, que, na minha opinião, é o novo nascimento. Jesus não disse quanto tempo eles tinham que continuar na sua palavra para ser seus discípulos, mas disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A essa altura eles disseram: nunca fomos escravos de ninguém? Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. A receita é primeiro crer, a primeira fase. Depois é ser discípulo de Jesus, a segunda fase. E depois de esperar que alguma coisa aconteça, o resultado disso será a sua libertação. Então, a fase dessa experiência é importante, não é? A questão da libertação? Isso mesmo. Mas são 3 fases, não esqueça. A primeira é crer. Segunda, seguir ou ser discípulo. E a terceira é aquele algo a mais que vai acontecer. É quando você se torna nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é o novo nascimento. Como pastor, tenho conversado e aconselhado muita gente, e já ouvi pessoas dizerem: pastor, eu não tenho certeza se sou ou não cristão. Quando ouço isso, responde: você se sentiria mal se ouvisse alguém se referindo a você como um incrédulo? E a pessoa responde: ah, claro que sim. Então você é crente, você é um cristão. Acho que sou. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus está falando sobre a terceira fase,
o nascer de novo, sair da prisão, ser liberto. Você já experimentou isso? Não, pastor, isso eu ainda não vivi, não. Depois que você se tornar um seguidor de Cristo, você precisa mostrar os frutos do Espírito em sua vida. Amor, alegria, paz, bondade, coisas desse tipo. Mas se você responde que ainda não passou por essa experiência, então deixe-me falar sobre a segunda fase. Você é um discípulo? E você responde: o que é isso? Esta costuma ser a reação das pessoas. O que é isso? Elas não entendem. Elas não sabem o que é seguir a Jesus e ser seu discípulo. No final daquela conversa, Jesus falou sobre essas 3 fases. Preste atenção. Na primeira fase não acontece nada até que você creia. Mas depois que você crê, não para por aí. Isso é só o começo. Você estará pronto para a segunda fase. Seguir-me. Você se torna meu aprendiz, meu discípulo, e continua andando na minha palavra. Sigam-me, e eu os farei meus discípulos. Jesus não falou quanto tempo isso levaria. Para mim, levou 12 ou 13 anos para eu passar para a terceira fase, a experiência do novo nascimento. E eu acho que é assim para a maioria das pessoas. Com algumas é mais rápido, com outras é quase instantâneo. Pode ser que você tenha essa experiência logo no começo, mas é comum levar alguns anos até que você experimente o novo nascimento. Quando isso acontece, tudo se torna novo. No 3º capítulo de Gênesis, aprendemos que Deus começou seu diálogo com o homem perguntando: onde está você? Nessa leitura do Evangelho de João, deixe que Deus pergunte: onde você está? Você está na primeira fase, você crê. Se você está na primeira fase, quando você vai para a segunda fase, e aí começar a seguir a Jesus, quando é que você vem para a segunda fase? Já passou para a terceira fase? Você já nasceu de novo? Você tem a vida eterna de que tanto João fala? Se você não passou pelo novo nascimento, pela vida eterna da qual João fala, pergunte a você mesmo se você já passou pela segunda fase. Você já passou pelo discipulado? Você tem andado na palavra de Deus e no ensinamento de Jesus? Você já aceitou o convite de Jesus? Siga-me e eu o farei. Em qual dessas fases você está? Foi assim que Jesus terminou essa conversa. Depois disso, alguns creram. Jesus lhes disse que o seguissem e se tornassem seus discípulos, que passassem para a segunda fase e fossem libertos. É uma pena, né? Mas meu tempo acabou. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde está você, hein? Você é um dos que não acreditam que Jesus é quem diz ser? Ou você crê em Jesus? Pense nisso. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.